Fala galera, saudações rubro-negras, bom dia. O Júlio vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, 5 horas da manhã, eu não sei a hora que o Júlio vai postar, a gente tá gravando na madrugada. Tivemos na noite passada aí uma votação que gerou muita polêmica lá na Gávea. Quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Inclusive com direito ao ex-presidente Bandeira de Mello chamando de golpe. Muita coisa aconteceu. A gente tem aí outras situações para passar para vocês, como lesão do Alan, o Landim falando sobre a manutenção do Sampaoli. Olha, a declaração do Landim é algo de inacreditável, né? A gente vai aproveitar também, vai falar aqui sobre questão do Gerson, né? O Júlio Miguel Neto mantém contato lá com o staff do jogador e a gente vai trazer se tem realmente alguma coisa, porque tem jornalista lá de fora, já colocou o Gerson acho que nos 10 clubes diferentes, falou agora que o Gerson está indo pro Lyon, clube do John Textor, né? Júlio já dando um spoiler aí. A gente vai falar sobre tudo isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, também aqui no canal na Rubro News, né? Então, são os dois canais aí que a gente pede para vocês se inscreverem, se puderem dar uma moral também lá no Tropa Rubro Negra, e também no Paparazzo 2, você ajuda demais a gente. Hoje, que tem um projeto, né, Júlio? Bom dia aí, a gente tem um projeto hoje rolando aí, 11h30 da manhã, né? É isso, tudo bem, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acertou na mosca, muita coisa para a gente poder falar, né? Toda essa repercussão ontem lá no Conselho, no Clube de Regatas do Flamengo, na sede da equipe, do clube, né? Que começou com o hino, ao invés do hino do Flamengo, a música do show da Xuxa, né? Soube dessa? Para começar realmente a festa de arromba, né? Para não falar outra coisa. É inacreditável. O Flamengo é uma grande bagunça, né? Aliás, essa votação ontem do Conselho mostrou literalmente o que o Flamengo é hoje, né? Uma grande zona, uma bagunça. É um clube totalmente desorganizado. É uma várzea. Perfeito. Mandou bem, Gabriel. É uma várzea. Tem essa notícia do Alan, né? A gente fica chateado porque é um jogador que, numa posição em que, teoricamente, foi um pedido, teoricamente não, foi o pedido do atual técnico do Flamengo, por enquanto, ainda atual técnico, né? Se é que podemos dizer assim. E, obviamente, porque o jogador queria muito estar aqui. Você vê até que na sua entrevista de chegada estava entusiasmado. É verdade que até agora não mostrou para que veio também. E é uma lesão importante, né? Segundo especialistas, deve ficar afastado por 2 meses. 8 semanas parado. 8 semanas são praticamente aí 2 meses, né? Estimativa inicial, tá? Inicial. Então, eu até acredito que o Alan deve perder a temporada. Nós estamos chegando aí praticamente no meio de setembro. É uma ruptura, foi diagnosticada uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. Cara, a fascite plantar, isso quem tem fascite plantar sabe como eu tenho, como é ruim de pisar. Difícil, não? Imagina ter uma ruptura da fáscia plantar, que é onde dá a fascite plantar, né? Justamente onde a fascite é a inflamação da fáscia plantar. Ele teve uma ruptura, né? Então foi o doutor Tanuri tinha dito que tinha inicial, Gabriel. Inicialmente assim? 2 meses, é isso? 8 semanas, isso aí, tá? Acabou a temporada, né? Acabou a temporada. Né? Agora, a questão perdemos um jogador importante. Agora, a questão toda é que a fascite plantar, ela é a inflamação da fáscia plantar. Ele teve uma ruptura, tá? Da fáscia plantar. Ruptura, cara, é quando você tem um rasgo total, tá? Ruptura de fato, né? E hoje, se eu não me engano, hoje é dia 15 de setembro, né? E 2 meses aí, você coloca 15 de novembro, praticamente se vai a temporada. Você lembra que o Tanuri falou que inicialmente era uma pancada? Sim. Não era. Não era, né? Depois de todos esses exames não aí. Não sei se a pancada pode ocasionar isso, eu não entendo. Pode ser. Mas foi detectado. Né? Foi detectado. Causa também problema. Foi detectada uma lesão. Eu não vou querer falar sem. Foi detectada uma lesão importante, são 2 meses fora, para o jogador que está chegando agora. Eu vou fazer uma pergunta para você e vou estender para essa galera também que está assistindo a gente aqui. Quem é que deve voltar primeiro para o elenco do Flamengo, o Alan ou o Sampaoli? Porque para mim o Sampaoli, quando o Alan voltar, eu acho que já não vai estar mais no clube não, vai depender da rodada do Campeonato Brasileiro, se vai se esticar após 15 de novembro ali. E detalhe, a expectativa inicial
ela pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas enfim, o Alan vai desfalcando o Flamengo. É uma pena porque é uma contratação em que o Flamengo ele não vinha desempenhando bom papel, mas como você falou, é um jogador importante num setor em que o Flamengo realmente tem muita irregularidade, com exceção do nosso chileno Éric Pulgar, que retorna domingo na final do primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo. Gabriel, em relação à reunião, aliás, parabéns pela cobertura, praticamente em tempo real, né? Ontem lá da votação do conselho do clube, foi o show da Xuxa, realmente, literalmente. Começou com o show da Xuxa, né, meu? Que momento, né, cara? Que momento o Flamengo tá passando, né, cara? Que vergonha. O torcedor do Flamengo, ele não cansa de ser machucado por esses caras que estão lá, cara. É uma falta de respeito para com o torcedor, para quem realmente vive o dia a dia do clube, ou para quem está distante e vê todas essas notícias, desculpa até o termo chulo, Gabriel Jorge Macedo, embasbacados, né? O torcedor do Flamengo hoje está desacreditado com tudo que vem acontecendo. Acho que até meio perplexo, né? Eu preciso desabafar, ô Júlio, eu pago um valor alto, cara, praticamente R$400 por mês, para mim, para minha esposa, para nós sermos aí, podemos ajudar os amigos, família. Cara, eu sou o diamante, que é para ter aquela prioridade no plano sócio-torcedor e comprar, ter o maior desconto para comprar ingresso. Tem jogos, você sabe que tem jogos que eu não vou de imprensa, que eu vou de Maracanã. Sim, vai de torcida, sim. Eu gosto de Maracanã mais e tal, eu vou com os amigos. Cara, eu pago caro o meu sócio-torcedor. É o plano diamante, né? Eu e minha esposa. E a gente não conseguiu comprar o ingresso do jogo de volta lá em São Paulo. O Flamengo não comprou a carga dos ingressos, deixou o São Paulo vender. Mudaram o link, fizeram um link externo, um link em cima da hora para. Cara, duvido que não teve muita gente que comprou aí sabendo do link antes. Muita gente ficou achando que. E eu pago o valor altíssimo de sócio torcedor, fiquei sem ingresso. Sacanagem, né? Essas coisas dão. Eu vou te falar, cara, dá uma tristeza, sabe? Uma sacanagem. Mas o Flamengo não comprou a carga. A gente vai ter que ir de imprensa, mas eu entendo você, né? Um jogo é uma final, independentemente. Queria levar minha esposa, pô. Eu também, independentemente do primeiro resultado. Ainda mais se o Flamengo conseguir um resultado positivo, né, cara? Você quer o quê? Você quer compartilhar grandes momentos com as pessoas do seu lado. Ainda mais você que paga. Eu, sinceramente, eu não pago mais o sócio-torcedor. Com todo respeito, enquanto essa diretoria estiver lá, e aí quem tá falando é o Júlio Miguel, torcedor. Eu não pago sócio-torcedor, até porque eu sou profissional. Então, você sabe também da situação de pessoas próximas da minha família. Meu pai, ele anda meio adoentado, né? Então, assim, a pessoa que eu acompanhava, é um cara que gosta muito de futebol, mas já há muito tempo, devido à doença, ele se afastou um pouco. Então, eu não me vi, sinceramente, obrigado a ser sócio-torcedor, até porque a minha esposa, minha família entende que é a minha profissão, e eu, como jornalista, não me preço. E os preços são caríssimos também, Júlio. E aí você absurdo, né? Você não tem tesão de ajudar. Né, cara? E na hora H você não consegue comprar um ingresso importante, como aconteceu comigo. Então os caras estão cagando e andando, irmão. Estão cagando e andando, tá? Eu não sei qual foi o veículo, Gabriel, só para pontuar isso que você falou importante. Teve pessoas noticiando que o Flamengo abriu mão, e na verdade o Flamengo pegou os ingressos que tinha direito. Isso não é uma afirmação, eu vi em algum local, não me recordo agora, mas que teve os ingressos. Por exemplo, o Flamengo teve 2x de carga de ingresso para São Paulo, para Morumbi. E aí 1x ficou para comercialização aqui dos torcedores, né, do Rio, ou os torcedores do Flamengo, que tem direito ao sócio-torcedor, como você, e o outro 1x o Flamengo vendeu para o São Paulo negociar para a torcida do São Paulo. Não. Eu vi isso em algum lugar, eu falei, não sei, cara, mas tá estranho isso. Não, isso aí não procede, não. Não? Tá sendo tudo vendido pelo São Paulo, tá? Que loucura. E acabou em minutos e eu não consegui comprar. Eu tava no link errado, os caras, ninguém avisava nada. Surreal. Sacanagem, infelizmente. Bem, olha só, a gente teve o Rodolfo Landim lá na CNN falando o seguinte: estou feliz com o Sampaoli, ele é qualificado. Qual técnico que passou pelo Brasil que foi indicado a melhor técnico do mundo? Só o Sampaoli. Pelo amor de Deus, cara. Então, ele tá vivendo em Nárnia, né? Segurando mesmo, né, Júlio? É ele que tá segurando. Então, é a vaidade, né? Ele é um cara que. E será que aquela declaração do Gabigol ontem, elogiando, dizendo que o Sampaoli é a cara do Flamengo, não é porque o Braz, de repente, já tá querendo fritar o cara, tirar o cara, e aí o Gabigol é uma forma de peitar o Braz também, o Júlio? Eu vi muita gente falando isso, você também até comentou dessa possibilidade, né, de muitas pessoas também poderem achar isso.
Eu sinceramente acho que o Gabigol, o Deco até achou ontem, né, no programa lá no Tropa, aliás, parabéns pela participação lá na TV Bandeirantes, lá com o Getúlio, com a Tirso, e também com o nosso amigo Flávio Amêndola, uma audiência fantástica, né? O pessoal do Tropa acompanhou também depois de vocês lá na Band. Parabéns mais uma vez. Acho que não, cara. O Deco achou que foi deboche dele, do Gabigol. Lógico que é um pouco incoerente. Pode ter sido deboche. Até porque é um pouco incoerente, porque ele foi para o banco com o Sampaoli, né? Ou então ele está querendo se chegar e recuperar uma vaga perdida. Agora vai demorar a recuperar essa vaga, né? Até porque ele foi expulso contra a equipe do Atlético Paranaense, não joga contra o Goiás no meio da semana que vem, contra o São Paulo domingo possivelmente não vai ser o titular com o retorno do Bruno Henrique. Na verdade não é retorno, né? O Bruno Henrique, ele esteve em campo, né, na vitória do Flamengo, se eu não me engano, contra o Atlético Paranaense. Eu acho que não, eu estava no banco, não me recordo agora, né? Mas ele não estava inapto, ele estava em relação ao brasileiro. Então o Bruno Henrique volta, o Pedro para mim vai ser mantido ao lado do Bruno, o Gabigol vai ficar no banco, até que se chegar com o Sampaoli, cara. Né? Você vê que ele falou na coletiva também, por isso que eu não achei deboche em relação a isso, até falei com o Deco, porque ele fala, não, a gente treinou sim, vocês não sabem nada da imprensa, vocês ficam falando que sabem, vocês não sabem nada. Tacou a imprensa de novo. Tacou de novo, tá perdidinho, irmão, tá perdidinho. O Davi treinou de volante sim, o Thiago de lateral, se deu certo ou não, azar, mas ele treinou, eu treinei um pouco mais no lado do campo, até defendendo, né? Até defendendo o Sampaoli. Não sei se está querendo se chegar, Gabriel. Acho que debochado ele não foi. Em relação ao Marcos Braz, eu não tenho como, de repente, afirmar ou pontuar. Eu sou um cara que dou minha opinião, não devo nada para ninguém. O Amêndola achou que foi alfinetado. Eu acho que, na verdade, é vaidade do Landim mesmo. Porque ele escolheu o Abel Braga, para o Abel Braga sair em 2019, foi um custo. E ele escolheu o Sampaoli. A escolha a dedo de Rodolfo Landim. E aí, se ele manda embora, tá aqui, ó, o atestado de incompetência, mais do que nunca, na testa do Landim. E isso que agora é o que ele não quer. Só que ele mantendo o Sampaoli, esse atestado na testa, ele tá mais do que claro e evidente. Só ele que não enxerga isso. Vaidade né? Pura. Prefiro achar que é vaidade. Os números do Gabigol estão impressionantes, cara. Peguei aqui a publicação que a gente jogou lá no Instagram. De 2019 para cá, ela foi descendo de 66%, foi caindo a ponto de chegar a 58% em 2021. Isso aqui no caso, a precisão nos chutes, tá? Porcentagem. Boa. 66%, ela foi caindo até 58% em 2021. 2022 caiu para 50% de precisão. 2022? 50%. E agora, em 2023, a precisão dele no chute está de 47%. Ou seja, é uma porcentagem inferior a atacantes de Série B. Tá? E outra coisa, ele já tem a precisão não quer dizer que é gol, não, tá? É pontaria. Finalização ao alvo. Boa, Gabriel. Deixar bem claro para você, muitas finalizações dele, por exemplo, são em penalidades, né? Então ele está sozinho, confortável no lance, ele e o goleiro. Ele é o cobrador de bolas paradas em relação a tiro livre direto, né? A penalidade máxima, ele é o cobrador oficial. Embora nos últimos pênaltis que teve pelo Flamengo, ele não estava, né? Na vitória no empate do Flamengo contra o São Paulo, o pênalti quem bateu foi o Pedro, e na vitória contra o Grêmio, quem bateu foi o Arrasca. Ele já tinha sido substituído nos 2 jogos. O Gabriel, rapidamente, para poder ter assuntos ainda, para a gente poder tratar aqui, hoje eu escutei de um torcedor, e eu corroboro com o que o torcedor falou, eu não tinha reparado nisso. O Flamengo teve o melhor treinador em 2019, foi o JJ. Esse número que você trouxe, 50% em 2022, mostra que antes do Dorival chegar, a temporada dele já era horrorosa também. A temporada com o Dorival, ela ficou satisfatória pelos títulos e porque ele conseguiu melhorar um pouquinho. Porque antes daqueles jogos com o Corinthians na Copa do Brasil, que ele foi muito bem, meteu aquele golaço, né? A final da Copa do Brasil com o próprio Corinthians também ele não foi tão bem e fez o gol do título na Libertadores contra o Atlético. O jogador do momento na Libertadores, por exemplo, era o Pedro, tanto que ele foi artilheiro, rei da América e campeão. O Gabriel era coadjuvante, ele fez o gol na final do título. O Pedro fez o jogo único. Fez o hat-trick contra o Vélez lá na Argentina. O Gabigol ele não estava num bom momento, não. E com o Dorival, ele também não fez, por exemplo, grandes finais, grandes jogos contra o Corinthians. Teve aquele lance lá do pênalti, que ele inflamou o torcedor, que o ídolo, realmente, o cara com a representatividade dele,
tem que chamar para si. E ele foi muito bem. Mostra que esse 50% de aproveitamento, 2022, foi um ano também enganoso. Porque ele faz o gol do título, mas ele não teve um ano fantástico. Os seus 6 primeiros meses foram horrorosos, como o time do Flamengo foi mal. E aí eu falei a chave que um amigo meu falou hoje. O time foi mal. Sabe por quê, Gabriel? Ele sempre teve dificuldade no pé direito, no cabeceio. No drible ele tinha menos, porque ele tinha arranque e força física. Hoje ele ganhou musculatura, está mais forte, mais lento e mais pesado. O Gabriel precisa do time jogar para ele. Perdeu mobilidade. O time do Flamengo diminuiu as possibilidades de gol. Lembra que a gente brincava? Pô, imagina se o Gabigol fizesse tantos gols com tantas jogadas criadas e oportunidades desperdiçadas. Hoje o Flamengo cria menos, tem menos oportunidade, ele faz menos gols. Porque ele também tem pouca qualidade em vários atributos. Então, Gabriel, mostra, deixando claro que o Gabriel sempre teve que o time, o coletivo, jogar para ele. Individualmente falando, ele pouco resolve quando tem que ter uma jogada plástica, de habilidade, de técnica. O aproveitamento dele mostra isso. É isso. Perfeito. É isso. Olha só, a gente teve... Vamos agora falar da questão da votação, que foi essa loucura lá na Gávea. A proposta de 4 anos de mandato do presidente foi rejeitada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do clube. Uma derrota histórica, Júlio. Histórica. Unanimidade. Tá? Com isso, a questão de mudar de 3 para 4 anos foi totalmente afastada, descartada. Havia uma preocupação de alguns sócios e torcedores falando: o Landim vai ficar mais um ano. Ele fez questão de dizer que não ficaria mais um ano. Ele falou isso antes lá. E aí a gente teve a questão da votação para que presidente, né, não possa, que um político não possa se candidatar, uma emenda que político não possa se candidatar a cargo de presidente do clube. E vice-presidente também, Gabriel? Vice-presidente também? Não, aí que tá. Aí que tá. Os vice-presidentes poderiam, entendeu? E aí, o que acontece? A Marion, a conselheira Marion, fez uma... ela foi muito bacana. Cara, foi muito legal o que ela fez lá, né? Ela disse na reunião do conselho, lá da votação, que a proposta deveria servir também para todos os vice-presidentes. E ela foi aplaudida de pé. Já o Rodrigo Duns, vice-geral e jurídico, discursou a favor da emenda que limita quem tem cargo público e concorre a concorrer. E aí ele foi vaiado, Júlio. Ou seja, a Marion foi aplaudida e o Rodrigo Duns de Abrantes foi vaiado. Lembrando que o Duns tem cargo político atualmente no clube, né? Não, mas aí tudo bem, ele não tem cargo político fora. Aí não tem problema. Sim. Só que ele deve ser o candidato da situação. Também acho. E aí teve mais uma emenda rejeitada, a última, né? Por maioria absoluta dos votos. Dizem que era 70, 80, 20. Foi barrada aquela que limitaria quem tem cargo público a concorrer à presidência, né? Uma derrota histórica da situação do Flamengo. E aí, cara, a confusão generalizada começou na votação. Foi exigida a recontagem dos votos, né? Não foi para frente essa recontagem. Eu até brinquei no Twitter, chamaram o VAR e a votação foi anulada. Teve confusão generalizada, como a gente trouxe antes. A votação era uma espécie de senta e levanta, e eles alegaram que não dava para calcular. Que loucura, né? Ainda para parecer votação de condomínio, Júlio. E para completar, vários conselheiros e dirigentes deixaram o local e logo depois o Mundo Rubro-Negro publicou que a votação, confirmou a minha informação que estava anulada a votação, né? Sessão suspensa pelo Alcides, presidente do conselho, afirmando que remarcaria a votação para outra sessão com votos em cédulas. E aí eu trouxe a informação que a votação da questão dos 4 anos de mandato do presidente, rejeitada por unanimidade, não teve a votação anulada. Essa, por ter sido por unanimidade, está valendo.
O único problema foi a última, né? E aí a galera da imprensa, vamos reagir aqui, ó. A galera da imprensa, ele falou com o Bandeira de Melo na saída, o Landim, quando chegou, apontou lá na escadaria, viu a imprensa, correu, foi embora. Parece aquele meme do garotinho que vem correndo assim, o olho, volta o negócio e sai correndo. É aquele meme do garotinho. E aí o Bandeira de Melo foi lá falar com a galera. E aí, vamos ouvir o que o Bandeira falou, Julião? Olha aqui. Vamos lá, lógico. Bom, pessoal, eu antes dessa sessão do conselho, vocês tinham me perguntado o que eu achava disso e eu falei que era um golpe. Efetivamente era, só que eu achei que era só um golpe estatutário. Mas foi muito mais do que um golpe estatutário. Porque a emenda foi lida, foi apreciada, foi votada, ganhamos de 80% a 20%, a 20%, todo mundo viu isso. O presidente do Conselho Deliberativo declarou o resultado e aí ele foi pressionado com truculência, com violência, tomaram o microfone da mão dele e aí ele se viu obrigado, entre aspas, a anular a sessão. Ou seja, o que era um golpe estatutário passou a ser um golpe de verdade mesmo, um golpe violento, um golpe com truculência, não tinha tanque de guerra, então, porque não dá para entrar com eles, mas o que nós vimos foi um ato de violência para tentar mudar uma decisão democrática do Conselho do Flamengo. Agora, se não fraudarem a ata da reunião, vai estar lá a gravação, o presidente do Conselho dizendo, proclamando o resultado. E o resultado está dado. Agora, não sei o que vai acontecer. O que eles imaginam fazer, vão convocar uma outra reunião, quarta-feira à tarde, com fórum reduzido. Não sei o que vai acontecer. O fato é que nós ganhamos, os conselheiros do Flamengo manifestaram a sua opinião soberana pela democracia. Infelizmente, isso daí foi manchado pela ação violenta de alguns conselheiros inconformados. Valeu? Que loucura, Júlio. Que loucura isso. Rapaz, jogou no ventilador, né? E ele tá falando que se alguém tiver alguma dúvida, tá gravado. Ele também falou sobre o presidente, né? Que realmente teve atos de violência, e aí muito mais verbal, né? Loucura, né, cara? O Flamengo é o retrato do que é o Flamengo, dentro e fora de campo, né? A política do clube, muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre interfere no andamento anual do clube. E esse ano, cara, começou tudo errado. Espero que não termine tudo errado, que a gente pelo menos consiga salvar essa Copa do Brasil para ter condições de disputar novamente a Libertadores sem ter que ir para um grupo pré ou sofrer no Brasileiro, disputar novamente a Supercopa do Brasil. Porque, Gabriel, desde 2020, nesse novo formato, o Flamengo nunca ficou de fora de uma Supercopa do Brasil, né? Sempre disputou 20, 21, 22, 23 e se ganhar a Copa do Brasil de novo, obviamente, automaticamente vai disputar 24. Então, essa Copa do Brasil hoje para o Flamengo também que não deixa de disputar Libertadores, né? E agora tá correndo corre o risco. Também. O Flamengo corre o risco, Gabriel, de ficar fora da Libertadores. Isso é surreal. É surreal. E o Bandeira ali deu a opinião dele, e não só opinião, é afirmação do que vem acontecendo. Ano que vem, se a gente está preocupado com esse ano que vem, se esses caras não se movimentarem, Gabriel, a tendência é piorar, cara. É ano eleitoral, mas olha só, político. Essa votação do Conselho, tá? Da forma que foi... Ela foi anulada. E aí, como é que faz? Não, vai ter... Você não viu? Vai ter que ter uma votação com cédulas agora, né? Para valer. Eu vou falar o seguinte, cara. A primeira, como foi unanimidade, eles não conseguiram derrubar, aquela da questão dos 4 anos. Já devem estar revoltados. Uma derrota histórica. Unanimidade. Isso já mostra que os conselheiros estão contra esse trabalho amador da diretoria. Os conselheiros cansaram, né, do que está acontecendo. Eu nunca imaginei que fosse ser unanimidade. Então isso mostra que até quem era aliado já está começando a ver que o trabalho profissional ali está muito mal feito. Estão pulando o muro. E outra... Aí na hora da votação, que envolvia a questão da parte política e tal, para o Bandeira não poder... Na verdade, isso é muito mais para o Bandeira não poder se candidatar, né? Por isso ele fala do golpe. Aí o que acontece? Nessa hora, a galera que ainda estava do lado do Landim, que é
os grupos políticos parceiros do Landim, eles votaram contra o Bandeira por uma negação a Soflá, né? Porque aí passa a ser grupo evitar, político. Né? Isso aí. Sabe o que eu penso? Esses que estão votando contra a situação, né? Contra essa situação que eu digo da parte de, querendo que proíba o candidato, um político externo do clube a ser candidato a presidente. Quem votou nisso, querendo que isso seja válido, que o Bandeira não possa se eleger, é claro, né, que tinha que pensar que por que então também não colocamos lá que não pode ser vice-presidente? Mas é porque aí o Braz vai ter que sair. Isso acontece? Sobre a situação do Braz... como é que tem um ditado que você gosta de falar, né? Meu angu primeiro, como é que é? Farinha pouco, meu angu primeiro, né? Não, farinha pouco é meu pirão primeiro. Farinha pouco é meu pirão primeiro. Não é isso primeiro. Aí, meu pirão primeiro? É isso. Cara, no final, cada cachorro clama sua caceta, faria pouco é meu pirão primeiro, e os caras estão um pouco preocupados. O Marcos Braz jamais seria o cara para poder ter a representatividade como um presidente, até porque com essa situação aí ele não pode ser, né? Porque ele tem cargo político. Isso aí concordo contigo. É em relação ao Bandeira, que tem um cargo político. Mas olha, eu vou dar só uma situação aqui. O Bandeira, ele vai ganhar força nas eleições do ano que vem. Por essa cagada que vem, Julião, fiquei sabendo que quem deve vir do lado de lá é o Willemann, tá? Não, então, mas o que acontece? Sim. Mas posso te falar uma coisa? Eu digo Bandeira porque vai ser quem ele vai apoiar. Esse movimento é justamente para ele não ser o candidato direto. Quem mandava, rapidamente só... A situação está se enfraquecendo, né? Quem mandava no futebol do Vasco anos e anos? Quando você falava Eurico Miranda, o presidente era o Antônio Soares Calçada. O vice-presidente era o Eurico, que era o presidente do clube. Com certeza, quem for representado pelo Bandeira vai nomear o Bandeira como vice-presidente. Você não tem a dúvida disso. Eu aposto que você quiser. Se caso a galera do Bandeira entre novamente na gestão do Clube de Regatas do Flamengo. Como vice-geral, de repente, né? Eu aposto o que você quiser. Isso é muito nítido. E o Bandeira não é bobo, ele é um cara inteligente, articulado, ele pode ter aquela carinha lá que às vezes você fica com peninha dele, aquela carinha dele, mas de bobo ele não tem nada. Então anota o que eu tô te falando. Se a galera da Chapa Azul lá, Landim e toda a Braz, BAP não, Spindle, essa galera toda lá sair e entrar a galera do Bandeira, ele vem de vice-presidente. Anota. Da mesma forma que tem o Braz ali. Então, cara, eu achei isso tudo uma loucura, né? Parecia a votação reunião de votação de condomínio. E vou te falar, cara, é inacreditável. Tô preocupado com o ano que vem já. Não, e isso só piora, cada vez pior, a situação terrível. Bem, vai se criando um clima terrível. O clima é terrível, verdade. E pra gente completar aqui, cara, não tem nem que comentar, Julião. Porra, página de Flamengo soltando vídeo entregando a festa, a bandeira do... Eu ajudei, inclusive, a gente ajudou, botamos dinheiro Ajudei lá. Também, Ajudamos lá, para fazer a festa. Arrecadados mais de 115 mil reais para fazer uma galera festa. Ajudou, né, irmão? Os caras foram lá e estragaram a festa, entregaram... Eu até botei no Twitter, o torcedor tem que parar de seguir, dar unfollow nessas páginas. Isso é lamentável. Joga contra, né? Porque é para ter uma festa de surpresa, bonita, ficar em off para a galera que ajudou, que contribuiu. Aí já é a ganância de você querer falar que deu exclusiva, que informou primeiro, porque a gente está falando de uma festa que está sendo preparada por um clube que vive um momento de muita adversidade, de uma torcida que está machucada e que na voz, na garganta, na raça e na vaquinha, né, promete fazer uma festa muito bonita. Então é lamentável, né, você queimar cartucho assim, e esse tipo de postagem, de situações é lamentável. Eu acho que tem que comentar sim, comentar até pelo respeito ao torcedor do Flamengo, que ajudou, que contribuiu, como você, como tantos outros influenciadores e pessoas que ajudam o clube, né? Infelizmente. E graças a eles que divulgaram isso aí, os torcedores estão atacando todo mundo, os influenciadores todos.
Respinga na gente. Bota todo mundo no mesmo, apagaram a publicação? Acho que apagaram, né? Apagaram a publicação, só que os torcedores estão vindo falar, vocês também são farinha do mesmo saco. Muita gente deve ter dado print, né, cara? Não, mas o pior de tudo são torcedores revoltados que vêm falar que a gente também faz isso, e a gente nunca fez, a gente é contra isso. Triste. A gente tenta ajudar e nunca divulgar esse tipo de coisa, não vazar a escalação, mas fazer o quê? É triste. Sem dúvida. É isso, Julião, a gente volta aí mais tarde, 11h30, tem lá no canal, na Rubro News, né? Isso, 11h30 tem um projeto, Gabriel, obrigado aí pelo espaço concedido. Tem o Na Cara do Gol, Júlio Miguel Neto, Gabriel vai estar com a gente lá também, lá no estúdio, a Raiza Simplício, o Pitch, vai ser um programa legal, projeto novo aí da Rubro News, obviamente também sempre com a chancela do Gabriel. Tamo junto, vai ser um negócio bacana, vai ter o Coringa lá também. Grande Coringa, parabéns pelo Coringa, hein? Foi lá no aeroporto, deu uma encarada na galera, rapaz. E, ó, com educação, em momento nenhum, ele ofendeu ninguém, ele xingou ninguém. E o mesmo portal. Mesmo portal, página, né? Página. A mesma página que entrega a surpresa da Bandeirão e tudo, entrega mosaico, entrega tudo, pegou e falou que o Coringa estava xingando os jogadores. Sabe o que é isso, cara? Isso é a sacanagem. Não, e ele foi educado. Vou te falar, ele até poderia xingar que esses caras estão merecendo isso, mas não desrespeitou dirigente, não desrespeitou jogador, foi educado, protestou na boa, pacificamente, bola dentro aí do Coringa. Parabéns, irmão. Tirou onda, e ó, não vão defamar o cara, não. O cara faz um trabalho bacana, isso é sacanagem. Não fazem isso com o cara, não, que é covardia. Pois é, a gente não vai deixar aqui, não. É isso, convidar você a se inscrever no canal Paparazzo Rubro Negro, Rubro News, Tropa Rubro Negra, Paparazzo 2, seguir também em todas as redes, é muito importante você ajudar a gente aí. É Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, você pode seguir aí também Paparazzo Rubro Negro no Instagram e Paparazzo RN no Twitter, dá essa moral pra gente aí que a gente agradece, tamo junto. Valeu, cara, muito obrigado aí pela companhia, pela audiência, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde, tamo junto, valeu, fui! Valeu!